Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar da movimentação no Congresso em 2 dias essa semana. Primeiro a gente teve a definição das comissões permanentes na Câmara dos Deputados e no dia seguinte, na quinta-feira, finalmente a aprovação do Orçamento Federal de 2025 no Congresso Nacional. E para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui no estúdio o Paulo Ramires, que é cientista político da FESP-SP e da SPM. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, é uma honra poder fazer parte do programa. Paulo, vamos começar acho que pelo assunto mais quente, que é a aprovação do orçamento, que foi ontem, em questão de horas. O texto ficou banho-maria durante 3 meses e só foi possível depois de um acordo para a liberação de emendas. É o famoso toma lá da cá? O Congresso usou o orçamento como moeda de troca? Claro que sim, né? Não faz nenhum sentido, né, atrasar tanto. Me parece que nunca se atrasou tanto uma aprovação de orçamento por parte do Congresso. E esse movimento, né, de fazer o toma lá da cá foi iniciado no final do ano passado, né, quando Lula já insinuava uma mudança que começou pelo Ministério da Comunicação, mas já era o anúncio de que outras mudanças ocorreriam, que de fato ocorreram nas últimas semanas, e agora, com a aprovação do novo orçamento, há uma tendência de maior participação do Centrão dentro do governo, ocupando novos ministérios, ou seja, mais reformas ministeriais, e além do fato de que o Centrão conseguiu, enfim, quase que um cheque em branco, né, com as verbas parlamentares. Era isso que estava pesando principalmente, né? Já que no novo orçamento há uma série de cortes, né, por exemplo, no Bolsa Família, na saúde, mas contraditoriamente as verbas parlamentares não sofreram cortes, né? O que é complicado, né, se a gente olhar do ponto de vista das contas públicas, já que o governo, sim, está se esforçando junto aos ministérios em demonstrar para o mercado, para o setor financeiro, de que o governo tenta reduzir os gastos, mas os parlamentares, o Congresso como um todo, não dá este bom exemplo. Isso porque as verbas de gabinete, as verbas parlamentares, perdão, elas são essenciais para garantir o domínio local, né, dos deputados dentro das suas regiões, com apoio aos prefeitos. Isso gera um processo de retroalimentação, né, em que prefeitos são eleitos, os prefeitos fazem obras, quando fazem também, né, com os recursos que vêm diretamente do Congresso. Isso, digamos assim, gera um efeito duplo, né? Reelege prefeitos, ou elege prefeitos apoiados pelos deputados federais, e os deputados federais se reelegem como novos candidatos, aliás, novamente como candidatos, e o que deve acontecer no que vem. Daqui a pouco eu queria falar um pouquinho mais sobre emendas, mas eu queria trazer um pouco os detalhes do orçamento que a gente teve. Redução em 3 áreas importantes, né? Assistência social e ciência, que teve uma redução de quase 3%, educação 2,7%, a saúde, em compensação, teve um aumento de quase 5%, é o ministério que tem mais recursos, 246 bilhões de reais. Os ministérios comandados pelo Centrão tiveram os orçamentos inflados. É mais uma tentativa do governo garantir votos em pautas de seu interesse no Congresso? Sim, essa é a grande moeda de troca, né? Isso porque o Centrão não tem ideologia definida, né? Isso lembra até um livro do Raimundo Faoro, importante jurista, sociólogo brasileiro, que se chama Os Donos do Poder. E a lição que ele deixa para a gente é que os segmentos mais oligárquicos da sociedade brasileira não estão tão preocupados em ser o governo, mas em estar nos governos, seja lá quais forem. Esses mesmos componentes do Centrão já apoiaram o Lula em outros mandatos, Bolsonaro, Temer, enfim, apoiariam qualquer um que estivesse no cargo da presidência, desde que, digamos assim, exista um pedágio. Esse pedágio são ministérios, cargos de confiança, presidências estatais, e desde 2019, 18, mais ou menos, a gente tem um artifício jurídico, né, dentro do Congresso que são essas verbas de parlamentares, né? E é isso que vai garantir ou não o apoio do Congresso. A gente viu um esvaziamento de verbas para programas que favorecem os mais pobres, e isso evidencia uma falta de um planejamento mais forte por parte do governo federal, levando em consideração também essa demora para a votação? Sim, se não é uma falta de planejamento, pelo menos é a falta de força política, né? A gente não pode esquecer que o PT
tem um número muito reduzido de parlamentares se comparados com os outros partidos. Então, o Bolsa Família, por exemplo, é um programa importante, mas também o governo está contando com a ideia de que há mais empregos, né? A taxa de desemprego está caindo, embora a inflação esteja muito alta, mas a confiança do Lula é com obras públicas e gerando empregos. Talvez as famílias mais pobres precisem cada vez menos do Bolsa Família. No entanto, a gente não pode esquecer que há muitos brasileiros que não têm escolaridade, que estão em regiões que não têm acesso à empregabilidade. Então, isso já mostra um sinal de fraqueza, na verdade, né? Mais do que falta de planejamento. E quando você tem um Congresso tomado pela oposição, a oposição ganha força, muito mais que o do governo, para negociar. E claro que o lado mais fraco dessa história acaba perdendo, que é a população mais pobre. As emendas, a gente viu na peça orçamentária um valor de 50 bilhões de reais, 11 bilhões só para as emendas de comissão. A chave do cofre, mais uma vez, está na mão dos parlamentares? Exatamente, né? Então, como eu disse agora há pouco, vimos cortes de todos os lados. Salvo engano, a saúde, né? Eu me equivoquei aqui no começo da minha fala, mas isso mostra que o Congresso não está nem um pouco comprometido com as contas públicas, né? Vive num mundo à parte, em que só se olha para os próprios interesses regionais, interesses de manter o domínio político, manterem-se nos cargos. Isso é complicado de fato, né? Porque quando se fala de cortes, na verdade todas as instituições que compõem o governo deveriam se esforçar para isso, né? Inclusive o judiciário, que também ultimamente não tem dado bons exemplos, né? A gente vê o caso de supersalários. Dos penduricalhos. Exatamente, né? Benefícios para todo lado. Então, quem fica com a responsabilidade de demonstrar ao mercado de que sim, vai pagar os papéis da dívida pública, que está se esforçando em realizar os cortes, é o governo, é o Poder Executivo, né? O que deveria ser alterado, né? Já que precisa ser um esforço de todos. É como uma família, né? Quando está endividada. Não adianta só o pai ou uma mãe ou reduzir gastos de um filho só. Você tem que fazer o corte, fazer uma administração racional entre todos os membros da família. Assim deve ser o Estado também. No entanto, temos filhos gastões, né? O Judiciário e principalmente o Congresso. O Congresso, então, diante, né, de tanto dinheiro nas mãos, reduz a possibilidade de manobra do governo. Até porque, na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve uma vinculação dessas emendas de comissão a setores específicos. Então, a gente pode dizer que é um orçamento para inglês ver? Sim, né? Porque, de fato, boa parte desse orçamento é destinado para o pagamento de dívida pública. A margem de manejo de recursos do governo é cada vez mais baixo e existe também uma discussão dentro da ciência política que as verbas parlamentares acabam dando mais autonomia e poder de enfrentamento do Congresso em relação ao governo federal, deixando agora o presidente Lula totalmente refém. E a gente não precisa ir tão longe, porque o Bolsonaro passou pela mesma coisa, né? Quando ele foi eleito, inclusive o general Heleno tinha uma musiquinha de caçar corruptos, né? Que no Congresso não ia sobrar nenhum porque eram ladrões, mas quando o Bolsonaro chega à presidência, sofreu o mesmo dilema, né? Não há como ter governabilidade, ou seja, formar maiorias, se você não realizar acenos para esse grupo de centro. Então, é um presidencialismo de coalizão, mas que enfraquece o próprio presidencialismo. Por isso, no final do ano passado, início desse ano também, nós vimos inclusive Gilmar Mendes, ministro do STF, dizendo que já era o momento do Brasil, de repente, passar para um parlamentarismo, um semipresidencialismo, porque cada vez menos o presidente tem força. E daqui para frente, a gente, possivelmente em 2026, a gente pode ver também um aumento dessas emendas, né? E o que vai reduzir cada vez maior o poder de manejo ali do governo, do executivo, né? E são dois fatores. O primeiro deles, o Centrão permanentemente vai buscar o aumento dessas verbas. Se a gente olhar a projeção desde que elas foram criadas ali em 2018, 2019, passou de 4 bi para 50 bilhões, né? Então é um crescimento exorbitante. E ano que vem tem eleição. E claro que o Lula, para garantir um apoio, né, de um maior número de partidos, vai ter que abrir os cofres necessariamente, né? E vai sobrar, obviamente, para o Haddad, que é exatamente quem está
na linha de frente, né, tentando demonstrar para o mercado financeiro que o governo quer fazer cortes. E os cortes até que estão sendo feitos, mas eu volto a dizer, o Congresso não tem dado bom exemplo, né? E não há nenhuma regra que possa ser criada a não ser pelos próprios parlamentares, né? Então eles estão blindados pelos próprios cargos, pelos privilégios que têm, e não há um menor interesse de criar qualquer possibilidade de um mecanismo melhor, ou uma porcentagem, por exemplo, do orçamento nacional para que se faça um teto, por exemplo. Tanto que se fala de tetos de gastos, perdão, mas esse teto existe para o Poder Executivo, não existe para o Congresso. É uma história um tanto confusa essa, né? Talvez pessoas de outros lugares do mundo, cientistas políticos, não consigam entender o caso brasileiro, né? O Brasil nunca é para principiantes. Olhando para o volume especificamente das emendas, né, eu fui fazer um filtro para ver os partidos. E quem detém a maior parte delas é o PL, que é da oposição, que tem 4 bilhões e 800 milhões, e o União Brasil vem em seguida, tem metade disso. Esse valor explica a disputa pelas comissões? Sim, as comissões são alvos das maiores disputas possíveis. Porém, se a gente pegar nome por nome, claro que existem os bolsonaristas mais radicais ali, por exemplo, na pasta da segurança, né, um ex-policial civil aqui de São Paulo, Bejinski, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele direito, perdão. Mas, por outro lado, o PL não é um partido 100% bolsonarista. Da boca para fora, com certeza, né? Mas nos bastidores não é bem assim. Se a gente olhar algumas votações no Congresso, inclusive da reforma tributária, a gente não vê que houve uma adesão em massa à negação dos projetos que vêm do governo federal. Então, boa parte dos nomes que estão nas pastas ou nas presidências, nas chefias das comissões, não são necessariamente abraçados com Bolsonaro. E, inclusive, tem mais margem de negociação com o governo federal, né? Então, me parece que foi tudo muito bem estrategicamente bolado. Ou seja, claro, tem muita gente do PL, tem do PSD, do MDB, todos os partidos, de alguma forma, foram contemplados, ou os mais importantes. No entanto, as figuras mais radicais do PL não necessariamente estão nessas pastas, né? E o PL aprendeu que quanto maior o número de deputados, mais chefias e mais a mão é colocada no orçamento brasileiro. Na verdade, o PL, que tem o maior número da bancada, o partido ficou com o maior número de comissões, claro, 5, entre elas a Segurança Pública, Relações Exteriores, que teve a polêmica envolvendo o Eduardo Bolsonaro, e a da Saúde, que tem a maior verba, né, 11 bilhões e meio de reais em emendas. Isso também influencia, de alguma forma, a presença do partido ali no governo? Sim, e por isso que nós vimos no início desse ano também a mudança do Ministério da Saúde, né? Nada é fruto do acaso, né? Então me parece que a saída era a Nízia, né? Aliás, que ela foi muito importante. Afinal de contas, foi sob o mandato dela que houve a aprovação da vacina contra a dengue, né? A gente não pode esquecer disso, acho que foi o grande triunfo dela. Mas, por outro lado, era um nome importante, um nome forte, mas por questões de politicagem pura, né? Ela foi retirada porque certamente iria gerar enfrentamentos com essa comissão e as pressões que vêm do centrão do PL. Aliás, historicamente no Brasil é o centrão que tem dominado o Ministério da Saúde. É o maior número de contratos com laboratórios, prestadores de serviços também para os serviços públicos de saúde. Então o Ministério da Saúde é uma máquina, né, de geração de serviços. E claro que num país patrimonialista como o nosso, sempre a indicação de uma empresa, de um amigo, de não sei quem, do deputado, que acaba conseguindo alguma licitação ou outra, né? Embora, claro, hajam regras rigorosas, mas as regras acabam sendo, não vou dizer burladas, né? Mas as empresas amigas, digamos assim, se adaptam a essas regras e claro que nessa adequação, por muita coincidência, acabam vencendo as licitações. Você avalia como anomalia um partido da oposição, que é o caso do PL, ficar numa comissão que tem um maior volume de emendas? Essa é uma boa questão, né? Democraticamente é saudável que a gente tenha uma diversidade de partidos dentro das comissões, até mesmo fazendo parte do governo dentro dos ministérios. Agora, é estranho que exatamente o partido, né, que de alguma forma está sendo investigado pelo 8 de janeiro, pelas tentativas também do golpe, né, de assassinato do Lula, do Alckmin, né? Inclusive há um indiciamento
do presidente do PL, do partido, né, que é o Valdemar Costa Neto, e de repente você vê que esse partido não perde força, continua tendo uma grande capacidade de influência, né, sobre o parlamento e sobre o governo mesmo sendo oposição. Então, é de fato uma anomalia. É um partido que não é governista ter tantas pastas, né? Mas isso mostra também que o Brasil, na essência das eleições, tem um grave problema, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Argentina, com os Estados Unidos, as eleições parlamentares nem sempre coincidem com as eleições presidenciais, ou então tem um rodízio ali, por exemplo, no Chile, na Argentina, você vota uma parte do Congresso é eleita junto com o presidente, a outra parte 2 anos depois. Aqui no Brasil a gente tem um combo. E a eleição presidencial acaba mascarando totalmente, ocultando as disputas pelo legislativo. Então todo o foco fica em cima do presidente, a gente viu isso nas últimas todas as eleições, diga-se de passagem, e isso ajuda a alimentar a máquina das classes oligárquicas que dominam o parlamento brasileiro. Quanto menos visibilidade, melhor, porque a visibilidade que eles precisam na realidade é local, é muito restrita. E são necessários muito menos votos para chegar a ser deputado do que presidente. Então, existe um mal de origem na realidade, né? Seria necessário, e essa é uma avaliação que vários cientistas políticos fazem, da gente separar, se não toda, pelo menos boa parte da eleição do poder legislativo em relação ao executivo. Isso daria uma maior politização da sociedade brasileira e a sociedade também saberia escolher melhor, né? E não simplesmente aqueles votos apêndices, né? Então tem Lula, tem Bolsonaro, então vou votar em quem está sendo apoiado e você esquece de fato em quem votou para a Câmara, para o Senado. Aliás, no Brasil, infelizmente, a gente tem um dos piores índices do mundo de lembrança dos eleitores em quem votaram para os cargos legislativos. Isso requer uma vontade do Congresso, me parece que eles não querem legislar contra eles próprios, né? O problema é que quem faz as regras são os maiores beneficiados pela ausência de regras mais rígidas, né? Seria algo comparado a um juiz que marca o pênalti, chuta o pênalti e sai comemorando, né? Então é mais ou menos isso que a gente vê no Congresso brasileiro. O texto do orçamento prevê um superávit de 15 bilhões de reais das contas públicas. É muito otimismo? Sim, e por vários motivos, né? Originalmente, o orçamento desse ano está prevendo um superávit de 15 bilhões. Claro que isso é para inglês ver, né? O governo, o ministro da Fazenda, o Haddad, está tentando acenar para o mercado que o governo está fazendo seus cortes para pagar a dívida pública e o mercado minimamente olha isso com bons olhos, né? Agora, por outro lado, é um cenário extremamente imprevisível, né? Sobretudo pelo contexto internacional. O governo Trump, né, tem imposto cada vez mais taxas alfandegárias, não se sabe exatamente qual vai ser o impacto, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, tudo vai depender mais da China, né? Se a China, como já está prometendo aumentar o consumo interno, automaticamente vai comprar mais commodities de outros países, sobretudo o Brasil. Se o Brasil exporta mais, consequentemente aumenta o superávit. Aumentando o superávit, o governo ganha uma gordura para fazer políticas sociais, por exemplo, né? Então, se houve um corte do Bolsa Família, pode ser que durante o mandato ou durante esse ano esse corte seja revisto e mais investimentos sejam feitos na área social. Então, me parece que o governo Lula está muito numa fase de apostas, né? E é um cenário que não só envolve o Brasil, são todos os países do mundo, né? Bastaria olhar, inclusive os Estados Unidos, a queda na Bolsa de Valores, ali a Nasdaq principalmente, que perdeu quase 4 trilhões em quase 2 meses de governo Trump. Então esse cenário ele é muito imprevisível. Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, mas a gente vê que, por exemplo, o PIB tem sido melhor do que se esperava, né, pelo mercado. Mas isso também tem outro lado. O governo tem feito mais obras públicas, há mais investimentos públicos em diversas áreas. Então, os economistas mais liberais acabam dizendo que é um falso PIB. Agora, isso tem um impacto sobre a vida das pessoas, né? São mais empregos, os alimentos estão muito altos.
Enfim, é um governo que, por incrível que pareça, democraticamente tenta buscar soluções negociando com opositores no mercado, dentro do Congresso, e me espanta que o Lula tenha conseguido, apesar de muitas críticas que possam ser feitas a ele, mas ele tem se sustentado no poder. Por exemplo, não aconteceu com a Dilma, né, que se recusava a negociar com grupos de centro, etc. Bolsonaro, nessa altura do campeonato, né, quando alcança o 3º ano do mandato, também já tinha um índice também gigantesco de reprovação, porém, é um governo que já não se mostrava com nenhum sucesso, né? Claro que pegou a pandemia, pegou uma inflação infinitamente pior, mas também não fez muito esforço para que as famílias se alimentassem, para gerar mais empregos. Então, isso pode pesar a favor do Lula em 2026, né? Já falando aqui um pouco de eleição, mas é interessante pensar nesse contexto, porque o Lula irá governar, como a gente diz na gíria do futebol, mais uma vez, com um regulamento debaixo do braço, né? Então, essa demora na aprovação no Congresso não foi aliás, do orçamento não foi uma demora só do Congresso. Digamos assim, tanto o governo federal quanto o Congresso estavam ali se testando para ver até onde cada um dos lados poderia ceder ou poderia fornecer benefícios uns aos outros. E aí o orçamento foi aprovado com muitos cortes, mantendo privilégios do Centrão principalmente, mas isso deverá se acentuar, né? O governo deverá gastar mais em nome desses grupos ao longo do ano. Talvez a gente tenha déficit. E essa demora também do orçamento federal para aprovação envolveu uma questão jurídica que é o imbróglio das emendas, né? O STF/Congresso. A gente vai continuar vendo ainda esse embate entre especialmente o ministro Flávio Dino e os parlamentares? Sim, houve uma conversa também, salvo engano, um pouco antes do Carnaval, depois do Carnaval, não lembro exatamente quando foi a reunião, mas o Flávio Dino se reuniu com o presidente da Câmara, né, o Mota, e também do Senado, o Alcolumbre, para mostrar qual que era a situação, né? E, enfim, fofocas de bastidores, alguns noticiários cobriram isso. O Flávio Dino simplesmente diz o seguinte, que é responsabilidade do cargo de ministro do STF acatar denúncias que chegam até a sua mesa. E que ele não pode fazer vistas grossas. Existem casos ali de obras que não tinham planejamento nenhum, não tinha nenhuma justificativa, inclusive no orçamento, que abasteceram grupos de centro e que precisava levar as investigações adiante. E a recomendação era que regras mais claras fossem feitas. Regras do tipo transparência são princípios da responsabilidade pública, né? Da gestão pública. Transparências, projetos que tenham legitimidade e, de fato, uma funcionalidade, uma justificativa muito clara. Então é isso que o STF está pedindo, regras, e não necessariamente distribuir todas as verbas parlamentares para um ou outro deputado, mas para os partidos. E os partidos tenham projetos muito claros, né, em nome de algumas regiões do país, enfim, algum estado mais específico, né? Se não houver isso, está mais do que claro que se os parlamentares estão retrucando de alguma forma, isso pode claramente significar que o dinheiro está sendo mal usado. E isso pode abrir as portas do inferno do Congresso, né? Casos de corrupção, desvios de verbas, obras superfaturadas, e as denúncias que chegaram até Flávio Dino, ao que tudo indica, já mostram esse cenário. Veremos. As comissões, 30 comissões permanentes foram definidas essa semana, elas têm um papel bastante importante, porque elas definem os relatores de projetos e ditam um ritmo, né, dos trabalhos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que elas terão um papel importante, porque, diferentemente do antecessor Arthur Lira, ele disse que os projetos vão passar pela comissão e não quando um regime de urgência como o Lira fazia. Como é que você avalia? Bom, tudo vai depender de quanto o governo e o STF liberarão, entre aspas, né, as verbas parlamentares. Né? O caso do Arthur Lira, primeiro que a gente não pode esquecer que o Mota, raramente a gente ouvia falar dele, né? Sejamos sinceros, né? Claro que ele tem sua importância e tudo mais, mas antes dele assumir a presidência, talvez a gente possa contar nos dedos quantas vezes ele foi protagonista de pautas dentro do Congresso. Foi uma indicação direta do Arthur Lira, exatamente para dar continuidade ao que Arthur Lira já realizava. E o que ele realizava nos seus 4 anos de mandato, né? 2 com Bolsonaro, 2 com Lula.
com o governo Lula especialmente, sempre que o governo, de alguma forma, buscava restringir a distribuição dessas verbas, que vinham diretamente do Ministério da Fazenda, o Arthur Lira lançava as pautas bomba para serem votadas. A gente tem que lembrar da PEC do estuprador, ou então mesmo a ideia da lei de anistia também aos golpistas ali do 8 de janeiro foi rondada também. Então o governo tinha que recuar, distribuía mais verbas, Arthur Lira recuava também e conseguiam algum consenso ou outro para conseguir fazer aprovar projetos que vinham diretamente do Executivo. Não me parece que Mota tenha tanta força política, sendo que ele aparece como uma liderança agora, herdada de Arthur Lira, né? Inclusive se especulou de Arthur Lira participar da reforma ministerial, ocupando desde o Ministério das Cidades ou qualquer outro de Minas e Energia, se especulou sobre tudo, né? Mas o Arthur Lira continua tendo muita força dentro do Congresso, né? Não podemos ser ingênuos. Então, da boca para fora, é importante essa declaração do Mota, mas a política pragmática do dia a dia pode levar a outras situações. Caso haja, por exemplo, denúncias mais severas vindas do STF ou da Polícia Federal sobre qual foi a aplicação dessas verbas parlamentares, nada impede do Mota lançar pautas bomba, né? Não nos esqueçamos também que Dilma caiu por isso, né? Ou seja, Dilma sequer queria negociar com os parlamentares distribuição de cargos, de ministérios, etc. E o resultado disso foi um impeachment, né? Lula, claro, conhecendo esse cenário aqui no Brasil muito bem, tenta evitar isso ao máximo, não que tenha, por enquanto, algum motivo para o impeachment, longe disso, mas nada impede do Congresso começar a fazer jogo duro e não aprovar nada, o que gera o que na ciência política a gente chama de paralisia decisória, ou seja, quando nada se aprova no Congresso, porque o Congresso se opõe ao Poder Executivo. Eu acho que a gente não pode deixar de falar do caso do Eduardo Bolsonaro, que acho que nunca antes a Comissão de Relações Exteriores teve tanta evidência como nessa semana, depois da reviravolta, porque ele era o nome mais indicado para assumir a cadeira. Depois ele mesmo indicou o nome do Zucco, que era um outro colega do PL, e por fim foi eleito Felipe Barros após uma negociação envolvendo o próprio Jair Bolsonaro. Qual é a intenção da família Bolsonaro e até do PL de estar à frente dessa comissão? Bom, vamos por partes, né? Porque do ponto de vista das relações internacionais, quem tem a palavra final é o Itamaraty, né? Dentro dos estudos aqui brasileiros de relações internacionais e também da ciência política, o que sempre se estuda e o que se verifica no Itamaraty é que ele seria uma espécie de quarto poder. Muitas vezes o Itamaraty pede para um presidente falar mais baixo, fez isso com Bolsonaro até um certo limite. Com Lula também se tentou fazer algumas reformas, né? Seja na entrada de novos diplomatas e tudo mais, mas o Itamaraty desde Dom Pedro II, né, é chamado de um quarto poder, curiosamente, né? E que de fato tem uma política da boa vizinhança com outras nações e tudo mais. Agora, a comissão, né, de relações internacionais é uma outra história, né? E isso me parece que estava em disputa pelo Eduardo Bolsonaro exatamente para angariar apoio de Trump para o centrão brasileiro, né, do Congresso, e também colocar uma pressão, uma bomba, digamos assim, dentro do Congresso, bomba entre aspas, por favor, já que caso o Eduardo Bolsonaro caso ele fosse eleito presidente da Comissão de RI, de Relações Internacionais, nós teríamos um braço, né, uma extensão de um braço norte-americano dentro do Congresso brasileiro. Agora, por que isso não foi para frente, né? Porque muitos parlamentares estão com dúvidas a respeito das investigações da Polícia Federal, a respeito de qual foi a participação de Eduardo Bolsonaro nos atos golpistas e assim também como o planejamento ali descoberto pela Polícia Federal. Mauro Cid o cita várias vezes, né, como um dos membros dos grupos mais radicalizados. E além disso, existem mais 34 pessoas indiciadas pela Polícia Federal que vão ser ouvidas. E ouvidas a ponto, né, de fazerem também mais delações premiadas. Então, há uma situação muito estranha, né? Por que o Eduardo Bolsonaro saiu do país, né? Para lutar politicamente? Provavelmente não, porque muitas raras vezes a gente viu ele se engajar no ser em nome do pai, né? Nunca por questões de fato da cidadania, dos problemas brasileiros. Então, me parece ali, alguns analistas têm visto isso, que é uma fuga.
né? Ou seja, a água passou do umbigo. E certamente essas investigações poderão, né, conduzir a uma investigação mais severa a respeito da figura do Eduardo Bolsonaro. Mauro Cid chega a citar, né, pelo menos o que saiu ali na delação dele, que o Eduardo Bolsonaro era um dos mais engajados, né, para que houvesse uma tomada de poder mediada pelos militares, né? Então, isso é golpismo, isso é crime. Tem um detalhe importante também. Ontem eu estava dando entrevista para uma outra emissora e no ranking, né, de políticos que aprovaram mais ou menos projetos, curiosamente, nesse mandato atual, né, do Eduardo Bolsonaro, a quantidade de projetos, discursos, né, e até mesmo manifestações de liderança, né, dentro do Congresso despencaram dele. Então, por que isso aconteceu, né? Provavelmente ele deve ter outras preocupações que o atinjam e que eu já citei aqui. Vamos fazer agora um balanço de até um olhar de futurologia, né? Estamos no ano de 2025, no ano anterior à eleição, com novos presidentes na Câmara e no Senado. Como é que vai ser a vida do governo esse ano? Bom, por enquanto, com a aprovação do orçamento e distribuição das verbas, tudo continua como está. Sim, há uma maioria de oposição, mas não é aquela oposição radical que não vai escutar o presidente Lula, né? Então o Lula tem o dinheiro na mão e o Congresso tem a caneta na mão, né, para fazer aprovar os projetos. Então, enquanto houver essa simbiose, né, essa troca entre recursos de verbas parlamentares e uma maioria no Congresso, aliás, aprovações, né, que consigam maioria no Congresso, tudo bem. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que o Lula escolheu a Gleisi como ministra das Relações Institucionais. E a Gleisi, historicamente, sempre foi contra a participação de partidos de centro dentro do governo, né? Ela permanentemente está fazendo essa crítica. Então, me parece que o Lula se antecipa aos fatos que poderão ocorrer, e caso o Congresso comece a fazer mais pressão sobre o presidente, provavelmente a Gleisi passará para a linha de frente também para discutir, negociar ou mesmo brigar, né? Debater mais severamente com os grupos de centro. Então é uma fórmula um tanto esquisita, né? Muita gente se perguntou, mas por que a Gleisi foi parar ali no Ministério das Relações Institucionais? Ela sempre foi a mais crítica da participação do Centrão, né? Inclusive foi contra a reforma ministerial, né, do presidente Lula. Então isso serve para agradar gregos a troianos. É um aceno do Lula ao PT, né, aos grupos mais ortodoxos petistas, né, para mostrar, olha, a Gleisi aqui tá segurando a onda, digamos assim, né? Mas, por outro lado, o Lula deverá fazer mais uma reforma ministerial, agora que foi aprovado o orçamento, e teremos mais espaços para o centro, né? Agora, para esse ano, eu diria que tudo fica praticamente como está, né? O problema é o ano que vem, né? A direita brasileira buscará um candidato forte para a candidatura à presidência. Bolsonaro está inelegível, então a direita não tem esse nome forte, né, curiosamente. Busca, mas não tem. Fala-se de Tarcísio, de Zema, até mesmo um cantor sertanejo, esqueci o nome, enfim. Gustavo Lima já anunciou que desistiu. Já desistiu, enfim. E vão aparecer outros, certamente, né? Mas esse caráter de órfã, né, da direita vai gerar um problema que a gente viu no passado na eleição municipal. Chegamos a ver nas capitais dois candidatos que apoiam Bolsonaro indo para o segundo turno. Isso cria tiro amigo. Tiro amigo que existiu na esquerda, por exemplo, em 2018, quando o Lula estava preso, e a gente viu Haddad, Ciro Gomes, Boulos, um brigando com o outro, e a consequência disso é que quanto mais você fragmenta candidatura, seja de esquerda ou de direita, mais elas se enfraquecem, exatamente porque um aponta o dedo na cara do outro, colocando defeitos, né? E o Bolsonaro se saiu muito bem em 2018 exatamente porque a direita concentrou todo o esforço, né, na candidatura dele. Claro que tinha o Alckmin, tinha outros candidatos, né, que não tinham tanto peso em termos de intenção de votos, mas o que pode beneficiar o Lula em 2026 é exatamente essa disputa entre as direitas, né? E a falta de um consenso de um nome forte, né? Então, por isso que eu estou dizendo que em 2026 o Congresso, voltando ao assunto, deverá pressionar ainda mais o governo Lula com críticas à gestão fiscal, às políticas sociais, e até mesmo
acusações ao presidente Lula de que ele está idoso, que não tem mais capacidade para governar. A gente já tem visto muitos políticos se manifestando dessa forma, inclusive o ex-presidente Sarney, né, que me parece que não deveria ter dito o que disse, porque ele ficou no Senado até 92, 94 anos, alguma coisa do gênero, né? Então, idade não compromete a qualidade da política. O que compromete a qualidade da política é a ingovernabilidade, a incapacidade de diálogo, e quando se olha mais para os interesses privados do que para os interesses públicos. Muito obrigado, Paulo, pela participação. E você não deixa de compartilhar esse episódio com amigos, amigas, familiares, colegas de trabalho e, claro, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente volta na semana que vem com mais uma pauta. Até lá!